Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do sexto ano, a aula de número 34. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, tudo que for necessário para que vocês façam suas anotações ao longo da aula, né? Lembrando, mais uma vez, que isso vai ajudá-los tanto a responder as atividades quanto a fazer a tarefa de fixação do conteúdo, né? Esse exercício de fixação de conteúdo. Então, os materiais, eles fazem sim parte da nossa aula e não deixem então de tê-los em mãos, ok? Hoje nós vamos conversar sobre os solos. Vocês lembram que na aula passada nós conversamos sobre rochas? E eu até comentei com vocês que as rochas são importantes no processo de formação de solos. Então, hoje a gente vai discutir mais a fundo isso, né? Vamos entender melhor isso. Então, o nosso objetivo hoje vai ser identificar os tipos de solo, além de conhecer todo o processo de formação de um solo também. Então, mas para que a gente inicie, para que a gente se ambientalize, para que a gente se situe dentro dessa palavrinha solo, então vamos descobrir o que é solo. O solo é a camada superficial da Terra. Então, a gente pisa no solo, né? Essa camada mais superficial que tem, e é onde a gente está pisando, onde as coisas estão se desenvolvendo, se desenrolando. De maneira geral, ele é conhecido como sendo a Terra, né? Quando a gente vê o solo ali, quando a gente vê onde a gente está pisando, costuma, né, dessa maneira falar, a gente está pisando na Terra, ou a gente brinca na Terra, né? Então, o solo é a Terra, aquilo em que pisamos. Sob o ponto de vista da geografia, é o espaço utilizado e transformado pelo homem e pelos demais seres vivos, sendo, portanto, uma importante fonte de vida. O solo, então, ele faz parte, né, dessa rede geográfica, né, de todas as interações que estão acontecendo, do espaço geográfico. No solo acontecem as interações, né, entre os seres humanos, acontecem as interações dos seres humanos com animais, com plantas, com o meio ambiente como um todo. Então, é sobre o solo, sobre essa camada superficial da Terra, que o espaço geográfico está acontecendo. Os solos são, dessa forma, um elemento natural que compõe a paisagem terrestre. Então, eles fazem parte, né, dos elementos fundamentais da natureza e da paisagem. O solo, então, é a camada superficial da crosta terrestre. Trata-se de um complexo, né, um composto complexo, né, de materiais minerais e orgânicos. Então, o que faz parte, o que compõe o solo, são materiais minerais, que aí a gente volta nas rochas. Vocês lembram que as rochas, elas são compostas de minerais? Então, os minerais desgastados das rochas e materiais orgânicos, né, que são cascas de árvore, cascas de planta, cascas em geral, né, que é material orgânico, as próprias folhas, né, enfim, todo tipo de material orgânico também vai compor o solo. Então, se a gente pudesse definir o solo de uma forma, é o que está aqui destacado. Então, quando a gente, se for questionado a vocês o que é solo, então é isso, a camada mais superficial da crosta terrestre e é composto de materiais minerais e orgânicos. Como que se dá, então, essa formação e composição do solo? Então, como ele se forma e o que tem dentro dele, o que compõe? O principal material que compõe os solos é a rocha. Então, eu já comentei isso com vocês. Para reforçar, então, o principal material que compõe é a rocha. É da rocha que vai vir os solos em geral. Ou seja, o solo ele vai ser o quê? Resultado da ação de vários elementos. Água, clima, organismos vivos, do relevo, do tipo de rocha, né, e do tempo de atuação desses fatores sobre o material rochoso. Então, assim, o intemperismo que vai acontecer sobre o material rochoso, né, o tempo que vai levar para desgastar, o tipo de ação que está acontecendo sobre esse material rochoso, vai formar o solo, vai resultar em solo. Em função da ação conjunta desses diversos fatores, a gente vai ter diferentes tipos de solo também. Vocês lembram que nós tínhamos diferentes tipos de rocha, né? Então, esses diferentes tipos de rocha, que têm diferentes tipos de minerais, vão formar diferentes tipos de solo. A decomposição das rochas,
por ação, né, dos agentes químicos, físicos, biológicos. Vocês lembram os agentes do intemperismo que a gente viu, né, na formação em aulas anteriores, né, que compõem a paisagem ali? Então, esses elementos, eles dão origem aos componentes minerais. E a incorporação e a decomposição de elementos orgânicos, animais e vegetais, aos quais a gente dá o nome de humus, que é o que vai enriquecer, vai dar fertilidade ao solo, o humus. Então, a composição química, a origem é mineral. E o que dá fertilidade para o solo vai ser a decomposição, então, de elementos orgânicos. O processo que dá origem à formação do solo, ele vai ser chamado de intemperismo. Então, a degradação, né, o desgaste das rochas e minerais vai alterar as suas propriedades químicas, que foi mais ou menos o que a gente viu na aula passada, vocês lembram? Então, o solo, né, ele vai ser resultado do tempo, da ação do tempo, do clima, de organismos, né, organismos vivos, do material de origem, do relevo. O material de origem sempre vai ser a rocha. E do relevo, porque ele pode estar numa área mais alta, numa área mais baixa, né? Então, todos esses elementos, eles agem em conjunto, né, ao promoverem a separação das partículas das rochas. Assim, o solo ele é formado por meio de processos que fazem a desintegração dessas partículas rochosas ali e promovem sua evolução e o seu crescimento. Então, essas partículas rochosas, elas são desintegradas, né, ali no chão, e a partir dali outras ações vão acontecendo, e com isso a gente vai ter a formação do solo. O solo ele tem camadas, a gente pode identificar camadas. Vocês lembram que nas rochas, né, nas rochas sedimentares, a gente podia ver aquelas camadinhas, a estratificação, que era uma deposição sobre a outra? No solo acontece mais ou menos dessa forma, porque vão sendo depositados coisas, né, sob o solo, e isso vai gerar camadas. Os solos eles são divididos em camadas que possuem características específicas. Porém, conforme a profundidade da terra, essas camadas passam a compartilhar das mesmas características. Então, quanto mais profundo, mais misturado vai ser aquele solo ali, né, e mais similar vai ser. Mas mesmo assim a gente consegue identificar, né, essas camadinhas, que vão ser chamadas então de horizontes, e são divididas em camadas superficiais, né, e camadas subsuperficiais. Então, o solo ele vai ter ação de agentes químicos, né, sobre ele, e vai formar então as camadinhas. Vamos ver aqui então quais são. Aqui a gente tem, ilustrando os horizontes. Cada camada nós chamamos de horizonte. E esse corte que nós damos aqui para identificar essas camadas, nós chamamos de perfil do solo. Então, os solos evoluídos, né, aqueles que passaram por um longo período de tempo, né, de desgaste aqui da rocha-mãe, né, então é um longo período para que se evolua de desgaste de rocha até, né, o solo aqui. Então, os solos evoluídos possuem várias camadas sobrepostas, que a gente denomina de horizontes. Então, a gente tem a rocha-mãe, né, nós chamamos de rocha-mãe, que é o material de origem do solo. Sob essa rocha-mãe, nós vamos ter os processos de intemperismo, ação da água, né, ação do vento, os diversos agentes do intemperismo vão estar agindo sobre essa rocha-mãe. Vai provocar o desgaste, vai começar o desgaste, né, dessa rocha, e aí o que acontece? É um material, a gente vai ter então o horizonte F, material inconsolidado, rico em óxido de ferro e alumínio. Então aqui a gente já tem os minerais agindo. Então esses minerais eles vão se soltar da rocha-mãe e eles vão ficar aqui nessa outra horizonte, nessa outra camada. Depois aqui, a camada C e a camada F, elas se intercalam, né? Elas se misturam. Lembram que a gente viu que quanto mais profundo, mais misturado vai acabar ficando? Então, a C e a F aqui, elas são camadas que estão se misturando. Já a camada C aqui é um material inconsolidado, pouco afetado pelos organismos vivos, né? Que a gente vai encontrar em maior quantidade aqui em cima.
porque aqui já está muito profundo, mas que pode estar bem temperizado. Então, ele vai ter sofrido, né, aqueles processos, porque no início, lembrando que a gente não tinha aqui esse horizonte de solo, era só rocha-mãe. Então, com o desgaste, né, o regolito, que são o quê? Esses pedaços de rocha, esses pedaços que vão se soltando, formam o regolito. Aí depois a gente passa para o próximo horizonte aqui, ó, horizonte B. Horizonte mineral, de máxima expressão de cor, né, consistência e estrutura, concentração de argila e matéria orgânica removido dos horizontes superiores. Então aqui de cima ele vai descendo. Depois a gente tem o próximo horizonte, horizonte mineral mais claro que o A, que é esse de cima ainda, devido à remoção vertical de argila ou material orgânico. O horizonte A, que vai ser esse aqui, horizonte com elevada atividade biológica e mistura de material orgânico com frações minerais. E o mais superficial de todos é o horizonte O, que é o acúmulo de matéria orgânica pouco decomposta, né, sob o solo mineral. Então, aqui a gente vai tendo a ação dos agentes aqui em cima, dos agentes né, da matéria orgânica, então dos bichos, as minhocas que vão também fazendo aquele processo de levar mais a fundo. Então, todos esses tipos, né, de material orgânico e até os animais, eles fazem esse processo de mistura do solo. O horizonte A e o horizonte E aqui, ó, às vezes não é tão fácil identificar. Muitas vezes a gente vai acabar vendo mais o horizonte O, o horizonte B, o horizonte C e o R, né? Vai ser mais fácil de identificar. Porém, a gente tem entre esses principais horizontes, esses demais aqui também, eles acontecem, mas não são tão fáceis de identificar justamente porque esses materiais eles se misturam muito facilmente. A partir disso, então, né, desse perfil de solo aqui, a gente vai ter algumas classificações. Então, os tipos de solo, eles vão ser classificados de acordo com as variáveis de cor, textura, porosidade e quantidade de matéria orgânica. Por isso que é importante a gente ver primeiro o perfil, que é onde vai estar todas essas variáveis aqui, no perfil de solo. A partir de então, a gente consegue fazer uma pequena classificação. Então, com relação à cor, a gente vai ter solos avermelhados e amarelos, o que vai indicar uma forte presença de óxido de ferro. A gente vai ter solos mais escuros, né, uma cor mais marrom escura, que é como a gente viu aqui, ó, solos mais escuros, aqui ó, mais avermelhado e aqui mais escuro. Então, solos mais escuros indicam forte presença de material orgânico. Já solos claros, né, solos mais esbranquiçados, um solo bem claro, é a fraca presença ou então a ausência de material orgânico. Vai ser um solo mais lavado, ele não vai ser tão fértil. Lembrem que quanto mais presença de material orgânico, né, mais fértil fica. O material orgânico ele dá a fertilidade do solo. Então, um solo bem escuro, com bastante matéria orgânica, vai ser um solo mais rico. Então, aqui, ó, solos mais escuros, ó, o solo mais marrom escuro, o solo mais avermelhado e o solo mais claro. Então, a gente pode identificar dessa forma através das cores dos solos. Depois a gente tem a textura, que é quando a gente pega na mão e sente, né, textura. Um solo mais arenoso, né, parecendo areia mesmo, por isso arenoso. Retém pouca água e nutrientes, porque esse solo possui grandes poros, facilitando o escoamento da água. Então, um solo que ele vai ter mais grãozinhos, ele vai ser mais arenoso, a água vai conseguir passar mais facilmente. Não vai ser um solo que ele é bem compactado, que ele vira, né? Se você aperta bem, ele vira como uma argila, né? Ele fica mais uma bolinha mesmo, assim, um solo arenoso, ele vai se desfazer mais facilmente. Já um solo argiloso, né? Ele vai reter mais água e nutrientes. E o solo orgânico, ele é composto de materiais orgânicos em processo de decomposição, além da areia e da argila. Então, o solo orgânico vai ser aquele solo mais escuro que a gente vai pegar, ele vai ser mais úmido, né? Ele não vai ser tão compacto quanto uma argila e não vai se desfazer tão fácil quanto um solo mais arenoso. Então, ele é um meio termo ali, ó. Então, o solo mais arenoso, ó, é esse aqui,
Parece areia mesmo, se a gente pega ele se desfaz bem facilmente. E um solo arginoso, ó, bolinha, ela não desmancha, você consegue fazer, justamente pela retenção de água, ele é mais compacto. Então, em relação à textura, né, quando a gente pega, os solos eles podem ser classificados dessa forma. O Brasil ele é formado por uma variedade, né, de solos. Esses solos são formados a partir de condições climáticas. No material de origem, né, que é a rocha-mãe, sempre quando a gente se referir a material de origem para o solo, a gente está se referindo à rocha. Em relação ao relevo, então, onde que ele está, né, aonde que ele está, onde você consegue vê-lo ali, os organismos, o tempo, tudo isso forma os solos, lembrem disso. E de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, né, a gente tem um sistema de classificação deles, os mais comuns aqui no Brasil são esses solos aqui, ó. Todos esses a gente consegue encontrar dentro, né, dessa classificação brasileira. Então, alguns deles aqui, mas dentre eles a gente tem alguns que se destacam, que são aqui, ó, ao predomínio de 3 tipos de solo no Brasil, que são os latossolos, os argissolos e os neossolos. Então, dentro de todos esses aqui, ó, a gente vai ter o predomínio de 3 deles. Juntos, eles abrangem cerca de 70% do território nacional, segundo, né, esse sistema de classificação. Os latossolos e os argissolos, eles têm ali uma ocupação de 58% de área, então são os que a gente mais encontra, são solos mais profundos e altamente intemperizados. Então, eles já sofreram bastante processos ali dos agentes intempéricos, né? Eles são ácidos e de baixa fertilidade natural. Por eles já terem sofrido bastante, né? Então, eles já foram bastante mexidos, então eles não são tão férteis. E, em certos casos, também ocorrem solos, né, de média e alta fertilidade, em geral pouco profundos, em decorrência do seu baixo grau de intemperismo. Então, vai ser um solo mais superficial. Estes se enquadram principalmente em classes de neossolos, luvissolos, planossolos, nitossolos, chernossolos e cambissolos. Lembrando que os neossolos são os que a gente mais consegue encontrar em relação a esses um pouco, que tem um pouco mais, né, de fertilidade. Neossolo, neo é novo, então um solo recém-formado, o solo que ele vai ter todas as características ali, vai ter os minerais, a rocha-mãe, ele vai ter bastante matéria orgânica, então um solo recém-formado que não sofreu ainda tanto com a ação de intemperismo, a ação do tempo. Então, aqui, ó, os latossolos, o argissolo e o neossolo. Vocês conseguem ver como o neossolo ele é bem mais escuro? Vocês lembram daquela classificação em relação à coloração? Que os solos escuros são os mais férteis? Os neossolos vão ser os mais férteis justamente por isso. Eles estão mais próximos da superfície ali, ó, e eles vão ter mais matéria orgânica. Os demais aqui, ó, bem claro, ó, os mais claros são os que menos têm matéria orgânica e menos férteis são. E os mais avermelhados, então, eles são os solos com uma concentração de ferro maior, os amarelados e avermelhados. A importância do solo. Por que, né, que a gente utiliza o solo? Por que ela é tão importante, né? O solo é muito importante para o desenvolvimento, né, de todas as atividades humanas, né? Então, junto com a água, vocês lembram da aula que a gente teve sobre em relação à água, o ciclo da água, que a água também ela era fundamental para o ciclo da vida, para que as coisas acontecessem? O solo também, né? Como a gente já comentou, sob o solo, nós estamos pisando, né, em solo. Então, sob o solo, todas as nossas interações e relações acontecem. Ele é a base para todos os objetos técnicos oriundos, né, das relações dos seres humanos com a natureza. Então, sob o solo, a vida acontece. Sua função não se resume, né, apenas como base da agricultura, né, que nos dá alimento, nos fornece alimento. Pensando, né, no aspecto do cultivo ali das culturas, ele é aproveitado para diversas atividades econômicas, exploração de recursos minerais e energéticos,
Então, lembrando que a partir do desgaste das rochas, a gente vai ter a liberação dos minerais. Então, no solo se encontram os minerais oriundos das rochas, né? Então, para essas atividades econômicas, né, é dele que a gente retira, né, os minerais, as rochas, né, os pedaços de rocha. Então, lembrando que quando as rochas elas se quebram, né, elas ficam espalhadas ali no solo também. Então, a partir disso, esses recursos minerais são usados no dia a dia, servem de matéria-prima, né, para a indústria, para a construção civil, produção de objetos, né, uso diário. Na época em que a gente estava num processo mais evolutivo, né, a época do homem, das cavernas, né, por assim dizer, as rochas ali, esses pedaços de rocha, eles eram usados, né, para caça. Então, isso tudo envolve, né, essa importância. Então, além de tudo, né, para plantio, que é a nossa subsistência, né, a gente precisa dos alimentos. O solo também é um importante armazenador de água, né, é por meio dele que ocorre o processo de infiltração. Vocês lembram dos processos lá do ciclo da água, da infiltração? Então, pelo solo, a água vai infiltrar, né, e vai ficar nos lençóis freáticos, né, e a partir disso a gente tem aquíferos, nascentes. Fatores como características e qualidade do solo dependem, né, dos aspectos e do tipo da rocha em que ele se originou. Então, a rocha-mãe, ela vai determinar bastante o tipo de solo que a gente vai ter. O clima também, né, a matéria orgânica, como a gente viu, o tipo de vegetação, tudo isso envolve, né, influencia na formação e na qualidade do solo. A qualidade do solo atinge, né, de forma expressiva o desenvolvimento econômico da região. Então, solos pobres não vai ser possível plantar, não vai ser possível ter agricultura, é um solo que vai ser pouco aproveitado. Um solo mais rico, né, é um solo do qual a gente consegue extrair bem mais coisas. Então, o solo, ele é sim, além da base das nossas relações, ele é base da economia também. Então, uma curiosidade aqui para vocês. A terra roxa, quando a gente fala, né, do café, por exemplo, que era plantado bastante em terra roxa, a gente, na verdade, está falando em terra vermelha, ó, e não roxa. O nome surgiu com os colonos italianos das lavouras de café, que eles falavam terra rossa, e que em italiano quer dizer vermelho. Só que, né, nessa questão de tradução de uma coisa para outra, no que a gente ouve, do que realmente é, né, as pessoas, os brasileiros, eles entendiam terra roxa e acabou ficando como terra roxa, mas é essa terra avermelhada aqui, ó, esse tipo de solo que foi importante, então, para o plantio do café. Lembrando que é um solo que tem a presença elevada de ferro, né, pela sua coloração. E é isso, gente. Então, nós vimos os processos de formação das rochas, os processos de formação do solo. Ambos estão ligados, né? Um depende ali do outro para que se forme, então. E não deixem de fazer as suas atividades, né? Espero que vocês tenham anotado todas as informações. Se quiserem ver mais alguma informação, quiserem pesquisar mais alguma coisa, não deixem de fazê-lo. Utilizem, né, essa ferramenta que vocês têm na internet de forma inteligente, pesquisem, sempre busquem mais conhecimento, além disso que a gente conversa aqui. E não deixem, então, de fazer as suas atividades e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!